Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida. Beleza? Vamos lá. Dica rápida de hoje, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os circuitos elétricos mais complexos que envolvem as leis de Kirchhoff, tá? Alemão, esse carinha aí, beleza. Quais são as leis de Kirchhoff? A gente já está acostumado a trabalhar com a primeira lei, só que a gente não chamava ela de primeira lei de Kirchhoff, a gente chamava ela simplesmente de lei dos nós. Isso aqui tem lá na aulinha de circuitos elétricos, mas eu trouxe ela aqui de novo só para a gente lembrar. O que vem a ser um nó, tá, gente? É um ponto de divisão de um fio. Então a gente está vendo que aqui, ó, eu tenho um fio que se dividiu em três partes. O que a lei dos nós, que é a primeira lei de Kirchhoff, diz pra gente? Ela diz o seguinte: se eu somar as correntes elétricas depois da divisão do fio, a soma das três tem que dar exatamente o valor da corrente antes, tá? Isso é a lei dos nós, bem simples, tranquilinho pra gente. Agora, a novidade e o que vai ajudar a gente a resolver circuitos elétricos desse tipo ou outros mais complexos é a lei das malhas. Então isso é extremamente importante. Primeira coisa que eu vou lembrar para vocês, o que é uma malha? Então eu vou colocar aqui, tá, gente? Ó, uma malha, ela vai ser um caminho fechado, tá? Em que você pode percorrer um circuito. Vou representar aqui rapidinho para a gente ter uma ideia. Vamos imaginar que eu queira sair desse pontinho aqui que eu vou chamar de A. Para voltar no ponto A, eu posso andar esse caminhozinho menor, quer dizer que isso aqui é uma malha. Para voltar no ponto A, eu posso andar do outro lado e percorrer, ó, esse sentidozinho aqui, ó, e voltar ali, duas malhas. Assim como eu posso andar o circuito como um todo, tá? Dando uma volta por fora e chegar lá no A. Então, por exemplo, esse circuito que eu desenhei aqui para você, ele é um circuito de 3 malhas, tá? Isso vai ser importante daqui a pouco e a gente vai entender por quê. Então entendemos primeiro o que é uma malha. A segunda lei de Kirchhoff, diz pra gente sobre as malhas. O que ela diz? Ela diz o seguinte: o somatório das tensões, então não é somatório de corrente agora, não é somatório de resistência, não é somatório de potência, é o somatório das tensões em uma malha fechada é nulo. O que significa? Independente desse caminho que você vai percorrer, se você sair de um lugar e voltar naquele mesmo lugar, ou seja, percorrer um caminho fechado, o somatório disso tem que dar zero, beleza? Isso é importante por vários motivos. Bom, aqui a gente até contou o número de malhas desse circuito. E aí eu sei que nós já estamos na dica rápida, mas dentro da dica rápida eu vou colocar para vocês a dica do tio. Dá uma olhadinha aqui. Toda vez que você pegar um circuito desse, conte o número de malhas. Por quê? O número de equações necessárias para você resolver esse circuito vai ser exatamente igual ao número de malhas. Quer dizer que esse cara tem 3 malhas, a gente vai precisar de 3 equações, tá? E a outra dica do tio é exatamente essa aqui, ó. Uma das equações que você vai precisar vai ser exatamente a lei dos nós. Não é obrigatório esse segundo cara aqui, mas vai facilitar muito a sua vida. Acredite em mim. Beleza? O que eu quero falar quando eu digo resolver o circuito? Pode ser, por exemplo, para encontrar o valor da corrente, tá? Porque ele pode te pedir potência, ele pode te pedir outras coisas. Mas para encontrar o valor da corrente, você vai precisar desse cara. Fechou? Então, pessoal, é o seguinte, dentro desse cara aqui da lei de Kirchhoff, agora que a gente já entendeu dentro da lei das malhas essas dicas rápidas, o que eu ainda quero falar para vocês? Que quando a gente está percorrendo o circuito, reparem, a malha é fechada, então você está caminhando sobre um caminho fechado, uma rotatória, qualquer coisa que está representado para a gente. Quando você estiver caminhando sobre esses caras, você vai ter 2 tipos de dispositivo, tá? Os que podem representar receptores ou geradores, tá? Que são as placas de tensão, e os resistores. Dependendo de como você estiver passando por esses caras, você pode ter queda de tensão ou acréscimo de tensão. O que vai mudar para você? O que vai mudar é o seguinte: quando você estiver caminhando, por exemplo, caminhozinho laranja, que você está passando da placa positiva para a placa negativa aqui de uma bateriazinha, entre aspas, ou pode ser um receptor, passou da placa positiva para negativa, você vai ter uma queda de tensão. Então você vai representar -6.
tá? Agora, se você estiver fazendo o caminho, por exemplo, como esse vermelhinho que está aqui representado para vocês, você está passando da placa negativa para a placa positiva, então você vai ter um acréscimo de tensão. Por exemplo, aqui, mais 10, beleza? Em relação aos resistores, não é que é um pouco mais complexo, mas a gente vai ter que analisar o que está acontecendo com as correntes primeiro, tá? É meio arbitrário, às vezes você vai poder escolher. Mas uma vez que você escolheu o sentido da corrente, que o exercício te deu o sentido da corrente num exercício, que envolve essas leis de Kirchhoff, o que vai estar brincando pra gente? Se você estiver passando no seu resistor no mesmo sentido que a corrente, você vai ter uma queda de tensão. Então, por exemplo, vamos imaginar que um desses resistorzinhos aqui, tá? Qualquer um desses caras, imagina que esse resistor aqui seja um resistor de 2 ohms. Como é que você vai representar essa queda de tensão? É o valor da resistência vezes a corrente, tá? Professor, e se nele estiver passando uma corrente aqui, ó, I2, por exemplo, vai ser 2 vezes o I2. Beleza? E aqui, como é uma queda, você vai ter que colocar o quê? Negativo. O produto de resistência pela corrente é só para dar tensão, tá? Lembra que a gente está falando de soma de tensões? E lembra que a primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I. Então, para você pegar uma resistência e uma corrente e transformar numa tensão, a gente está falando do produto delas. Agora, se você estiver passando sobre aquele mesmo cara, então é o mesmo resistorzinho aqui, ó, de 2 ohms, só que agora você vai estar passando no sentido contrário ao sentido da corrente. Vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, uma corrente I3. Como é que você vai representar? Um acréscimo de tensão. Então aqui vai ficar mais o quê? 2 vezes quem? 2 vezes o I3. Então é importante olhar esses circuitos aqui na hora de escrever a sua equação da malha fechada. Para a gente ver rapidinho como vai funcionar, vamos para um próximo quadro. Então, pessoal, é o seguinte, eu falei novo quadro, mas eu vou deixar algumas características do quadro antigo. O que eu preciso que vocês lembrem? Lembra desse circuitinho aqui, tá? Que eu coloquei, chutei um circuito aleatório, vou tirar até aqui as placas, porque a gente já sabe, placa maior positiva, placa menor negativa, tá? O que é importante? Lembra, eu tenho 3 malhas, você vai precisar de 3 equações. Uma delas é a lei dos nós. Como é que eu vou fazer quando ele não me der o sentido da corrente? A minha dica para vocês é, eu tenho aqui 6 volts e eu tenho aqui 10 volts. Eu acredito sempre que o cara que tiver o quê? Que tiver uma maior tensão vai ser o meu gerador. Então eu vou imaginar uma correntezinha, lembra, a corrente sai sempre da placa positiva, isso aqui é a corrente convencional, vou chamar ela de I, tá? Posso até chamar de I1 caso eu queira. E a hora que chegar no ponto A, ela vai ter que se dividir. Por quê? Porque esse cara é um nó. Então o que eu vou ter percorrendo aquele cara lá, eu vou chamar de I3, por exemplo, e o que eu vou ter aqui do outro lado, eu vou chamar de I2, tá? Então eu fiz a lei dos nós. Você poderia dar o nome que você quiser, tá? Então a primeira equação já tá ali pra gente, que é a lei dos nós. A primeira equação que eu vou precisar para esse cara é saber que o meu I1, ele é igual a quem? Ao I2 mais o I3. Aí você fala, professor, mas eu posso escolher assim? Pode, não tem problema, é arbitrário essa escolha das correntes. Como é que você vai saber se o sentido que você escolheu tá errado? Vamos imaginar, tá? Ficou meio feinho aqui, eu vou apagando enquanto eu falo para vocês. Vamos imaginar que você calculou o I2 e ele deu negativo. Significa que você escolheu o sentido contrário. Então a matemática vai te mostrar, caso der negativo, que você escolheu o sentido errado. Mas não tem problema nenhum, a gente está chutando para resolver o circuito. Como é que a gente... Bom, isso é a lei dos nós. Como é que a gente brinca com a lei das malhas? Escolhe um caminho. Então, sempre que eu vou fazer, o que eu faço? Claro, eu não desenho o circuito como um todo, tá? Mas eu deixo claro aqui ó, uma miniatura do circuito, porque são muitas variáveis, isso vai facilitar para vocês. Vamos imaginar que eu tenho escolhido esse cara aqui primeiro, saindo do ponto A. Então, eu sempre vou deixar claro ó, de onde eu saí, então eu saí desse ponto A, eu sempre vou deixar claro o sentido que eu vou percorrer. De novo, é arbitrário. Tanto faz você fazer isso no sentido horário ou anti-horário. Por exemplo, eu vou escolher voltar para o ponto A percorrendo o meu circuito aqui ó, no sentido anti-horário que está de laranja. E eu vou deixar representado, só para eu não esquecer, que o I2 que eu chutei vai estar no sentido contrário caso eu precise fazer isso, tá? Então, de vermelho é o sentido da corrente, como a gente já viu, e de laranja é o sentido que eu vou percorrer o circuito. Dá uma olhada no seguinte, saindo do ponto A,
E aí eu estou percorrendo o circuito descendo aqui. O primeiro cara que eu vou passar vai ser aqui uma tensão de 10 volts. Eu estou passando da placa positiva para negativa, então é queda de tensão. Então a primeira coisa que vai ficar na minha equação é menos 10. Seguir pelo meu caminho. O segundo cara que eu vou passar é um resistor de 1. Eu estou passando descendo. A corrente, que é o I1, vai estar subindo. Então eu estou no sentido contrário. Então, de novo, agora, perdão, é um acréscimo de tensão. Então vai ser mais 1 vezes I1, que é o valor da resistência vezes a corrente. Vou continuar percorrendo o meu circuito. Estou passando nesse cara aqui, que é outro resistor de 1. O que está acontecendo? Estou passando para lá, a corrente, que é o I2, está no outro sentido, mais acréscimo de tensão. 1 vezes I2. Continuo aqui. Vou passar nesse cara da placa negativa para positiva. Então é acréscimo de tensão. Então aqui vai ficar mais 6. Ainda não acabou, porque para voltar no ponto A e fechar a malha como um todo, eu vou precisar fazer o quê? Passar no resistor de 1 aqui em cima. De novo, eu passo para lá, a corrente está para cá, vai ser um acréscimo de tensão. Então vai ser mais 1 vezes I2. Voltei no ponto A? Voltei. Isso aqui tem que dar 0, ou seja, o somatório das tensões em uma malha, somado, uma malha fechada, tem que ser nulo. Claro, para brincar com isso aqui, você vai dar uma adaptada, tá? Então repare aqui, ó, eu tenho mais I2 com mais I2, então eu vou colocar o seguinte, ó, vou pegar aqui primeiro o I1, então vai ficar I1 mais 2 vezes I2. Repare aqui, ó, mais 6 com menos 10 vai dar menos 4. Vou passar para o outro lado positivo, então eu vou igualar isso aqui a 4. Então repara uma coisa, se você for pensar, tá, gente, você está escrevendo equaçõezinhas, tá? Lá eu tenho uma equação, aqui eu já tenho 2 equações. Agora, se você reparar no fundo, quantas incógnitas você tem? 3, que são as 3 correntes, a corrente em cada ramo do circuito. Por isso que você precisa de mais uma equação para montar um sisteminha de equações como aquele que a gente faz na matemática, tá? Vou até montar aqui bonitinho um para vocês verem, ó. Sisteminha de equações. A primeira equação, lei dos nós, então eu vou até escrever ela invertida ali, tá? I2 mais I3 tem que ser igual a I1. A segunda equação, essa que a gente encontrou aqui, ó, que o I2 mais, aliás, que o I1, perdão, o I1 mais o I2 tem que ser igual mais 2I2, ó, eu errando já, mais 2 vezes o I2 tem que ser igual a 4. E aí a terceira equação, você vai escrever ela aqui. Você pode escolher andar a outra malha menor, pode escolher andar a malha maior, fica a seu critério. Escreveu esse cara, 3 equações, 3 incógnitas, resolva como queira. Quero fazer por determinante, quero fazer por Cramer, quero fazer por substituição, soma, adição, a escolha é sua. O importante é entender a física desse cara e mais ou menos como brinca e como escrever essa lei das malhas. Beleza? Essa foi mais uma dica rápida.